sobre a entrevista da Joyce, ela trouxe muita coisa, né, cara? A gente sabe, a Joyce não é lá propriamente a figura mais confiável do mundo, a meu ver. Ela era É bom abrir esse parênteses antes de começar a falar, porque é verdade. A gente toma o maior cuidado aqui para não sair por aí abraçando declaração de pessoas que têm um histórico, no mínimo, problemático. Exatamente. Então, assim, bom tomar esse cuidado. Ela era uma bolsonarista até ontem, requer toda a cautela do mundo, mas isso posto, ela trouxe coisas que valem a pena serem debatidas e, no limite, precisam ser investigadas, entendeu, cara? Ela trouxe muitas coisas aí sobre caso Marielle, sobre o Bebiano, sobre possivelmente os bolsonaros usando a ABIN aparelhada para chantagear a própria classe política. Ela chegou a dizer que o Bolsonaro foi para cima dela, que ela levantou e cruzou o braço e que ia descer a marreta no Bolsonaro. Ela falou isso, mano. É hoje que eu derrubo esse homem. Ela falou isso, tá ligado? Então, muita coisa. Não sei se você quer ir por partes, você quer rodar um trecho aí pra gente ir comentando, mas o barato foi louco. Porque a senhora falou que era seguida descaradamente pela ABIN de carro, quando foi isso? Enfim, foi durante o governo Bolsonaro, e como que era a relação da senhora com o Moro nesse momento? Porque ele era ministro quando a senhora estava sendo espionada, né? Ele sabia, na opinião da senhora, ele conhecia algo a respeito desse esquema? Eu não acho que ele sabia com toda certeza, mas alguma pista ele devia ter, né? Óbvio. Quando a primeira vez que eu ouvi esse negócio de ABIN paralela, que foi uma conversa que eu peguei, eu ainda como líder de governo. Como é que foi? Aquela coisa, foi no gabinete do Bolsonaro. A primeira vez que eu ouvi no Planalto, uma conversa meio torta sobre isso. Como é que foi essa entre conversa? Entre ele e o general Heleno. Como é que foi a conversa? Em junho, foi meio do ano, foi ali por junho, começo de julho, eu, como líder de governo, entrava no gabinete a hora que eu quisesse, saía a hora que eu quisesse, a não ser que ele estivesse em reunião privada. Quando estava em reunião com o ministro, eu entrava. E aí eu entrei e peguei essa conversa meio torta, falando de relatório de inteligência, dossiê. E a hora que eu entrei, houve aquele silêncio sepulcral. Quem falava o quê? Assim. Quem falava o quê nesse momento? Eles se conversavam. O Heleno falando para o Bolsonaro, né, que alguns dossiês já estariam prontos. E eles conversando sobre isso. Eu peguei... Aquilo foi assim, eu liguei com algumas informações, como jornalista, fiz 3 ligações, juntando Lé com Cré, e já sabia dessa história, mas não tinha prova nenhuma. Quando o Bebiano me contou, porque eu acompanhei toda a tragédia que foi, né, o Bebiano jogado ao mar, porque eu estava na fase de costurar apoiamento no Congresso para o governo. E eu liguei, assim, enlouquecida para o Bolsonaro, aos gritos com ele, dizendo: você realmente vai estragar tudo. Como é que você pode fazer isso com aliado de primeira hora? Como é que você vai ter aliado de segunda hora? Isso é burrice, é estupidez. Falei nesse nível com ele. Uma dessas conversas até foi na casa do Rodrigo Maia, ele acabou ouvindo a conversa. Então, e aí, o Bebiano confirmou para mim e eu levei para a CPI das fake news. Então, isso já existia, já estava implantado. Né? Não era como o Bebiano disse, né? Estamos tentando. Não, ele rompeu com o governo por conta disso, era contra, né? Mas você se lembra que foi logo no começo do governo, né? Começou o governo, o Bebiano já dançou. Então, foi nesse momento ali que eles realmente montaram a ABIN paralela, foi quando o Bebiano saiu do governo. O ex-presidente, ele queria que você fizesse uma defesa mais enfática no caso das rachadinhas, não é isso? Pelo que eu tô... Era essa? É porque todo dia, Chico, eu saía do Planalto e era eu que falava com a imprensa, porque estava naquela coisa da reforma da Previdência, todo mundo queria notícia. E ficou combinado que nem o Paulo Guedes abriria mais a boca, depois de falar tanta asneira, e nem o Bolsonaro abriria a boca sobre isso. Porque cada vez que eles abriam a boca, a gente perdia 100 milhões.
né? Então, um tri foi caindo, né? E a reforma mingou um pouquinho. E ele queria, né, que enquanto eu estava falando da reforma, que eu saísse defendendo o Flávio. E eu falei, eu não vou defender picareta. Eu não tenho relação nenhuma com o Flávio, eu nunca tive relação com o Flávio. Quando o Bolsonaro passou do primeiro para o segundo turno, ele me ligou para dar parabéns, porque eu tinha feito mais de 1 milhão de votos e tal, e ele falou o seguinte, e agora, o que eu faço para o segundo turno? Eu falei, a primeira coisa, pega seus filhos, tranca no banheiro e toma o celular. Né? Inclusive o Carluxo? E eu falei, sério, foi em tom jocoso, para ele realmente afastar os filhos da campanha. O Carluxo também? Como? Trancar o Carluxo também? Todos. O ideal é ter afastado todos, porque ali se construiu uma rede de fake news, de ataque ali, que eu nunca concordei com aquilo. Né? Eles atacavam, inclusive, aliados. Se um aliado ousava a fazer uma discordância pequena, eles atacavam. Eles me atacaram porque eu estava concorrendo com o Eduardo Bolsonaro na campanha. Olha que loucura, né? Chegaram a me atacar na campanha. Então, eu tive com o Carlos uma única vez, quando eu levei a Viviane Sena na casa do Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, porque ela era minha indicada para ser ministra da Educação. Né? Ficou tudo acordado e, no final das contas, veio quando o filhinho Eduardo descobriu, ele atravessou o Vélez, né, ele e o Carlos, e a gente teve aquela beleza de ministro, né, o Vélez na educação. A senhora, então, não tinha uma relação, eu ia perguntar justamente como que era a relação da senhora com Carlos Bolsonaro, e se em algum momento a senhora levou para as instâncias superiores, justamente levou ao ministro Sérgio Moro a reclamação em relação à ABIN, e o que ele falou a respeito disso? Não levei ao Moro, não conversei com o Moro sobre isso. Conversei com o Moro muito, né, na época que ele estava saindo, se ele devia ou não sair, a gente conversava bastante, às vezes se encontrava no ministério, às vezes, né, num restaurante, e a gente falava sobre isso. Mas eu nunca levei para o Moro a questão da ABIN. Mas Por que não, deputada? Eu pergunto porque a senhora era muito próxima do ministro Moro e porque justamente ele poderia, de alguma forma, enfim, começar a investigar, saber o que estava sendo feito dentro da ABIN, já que estava sendo formada uma ABIN aparelhada nesse momento. Porque eu não sabia se o Moro sabia ou não sabia. Então, eu achei melhor levar isso direto para o Supremo. Então, ele ali não resolveria muita coisa, porque estava já com a corda no pescoço, já sabia que ele ia, né, deixar o governo, e acabei levando isso, né, como todas as outras provas da CPI das fake news, que foi comprada pelo governo por emendas mandadas ao Ângelo Coronel, senador presidente da CPI à época, né? Então eu atravessei a rua e deixei no STF tudo que eu entreguei na CPI das fake news. Bom, quando a senhora fala que não, né, que outras coisas precisavam ser investigadas, eu só pergunto sim ou não. A investigação do assassinato de Marielle mereceria uma investigação que envolvesse, por exemplo, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que era um desafeto. Você acha que devia ser... falar isso. Não, eu quero saber se a senhora acha que deveria ser investigado ou não. Não posso falar isso. Seria irresponsabilidade da minha parte se eu falar uma coisa dessa sem provas. Não posso. A senhora teria ouvido? Eles perseguem o tempo todo. Eu não posso. Né? Eu precisava ter uma prova na mão para poder te falar. A senhora teria ouvido... A senhora teria ouvido, em algum momento, algum comentário do general Santos Cruz a respeito da participação dele nesse crime? De alguma maneira? Não. O que eu ouvi do Santos Cruz foi também da BIM paralela. Né? Antes mesmo do Bebiano me falar. Deputada, voltando à BIM paralela, né, como está sendo chamado esse escândalo, até que ponto a BIM fornecia dados, alimentava o gabinete do ódio, que funcionava ali nas cercanias do gabinete do ex-presidente? Funcionava dessa maneira? Você tem alguma evidência disso? Funcionava dessa maneira. Essa BIM paralela, que na verdade era comandada pelo Ramagem, pelo Carlos, que comandava o Ramagem, que tinha mais ali meia dúzia de policiais dele para fazer isso, e que usava os equipamentos da ABIN, e uma parte, né, da ABIN ajudou nisso, mas uma parte considerável da ABIN não queria saber disso, não se envolveu nisso. Funcionários de carreira, que estão há muito tempo lá, né, eles não se meteram nessa história. Mas você sabe que, né, em Terra de Leão, gatinho me abaixo. Então, um servidor, ele não vai enfrentar a estrutura do presidente da República, né? O servidor, ele está lá, ele está garantindo o sustento dele, né, do dia a dia.
Então, muita gente me perguntou, mas por que os servidores não fizeram denúncia? Gente, é só olhar o que o governo faz com qualquer opositor, o que fizeram comigo, com o Rodrigo Maia, né? Que tínhamos mandato. Imagina com alguém que não tem mandato, que está ali, que depende daquilo, né? Mas eles forneciam, faziam os dossiês falsos, às vezes pegavam meia informação verdadeira para dar um tom de veracidade, construíam toda uma narrativa sobre aquilo, mandavam para o Gabinete do Ódio distribuía para os deputados federais, Gabinete do Ódio para todos. Gabinete do Ódio do Carlos Bolsonaro, que era o coordenador desse gabinete. Sim, Gabinete do Ódio do Carlos Bolsonaro. O senhor falou várias vezes que o Eduardo também. A senhora falou várias vezes que teme as consequências do que possa ser dito ou não ser dito. As consequências partindo do Carluxo, do Carlos Bolsonaro. Quem é o Carlos Bolsonaro e de que ele é capaz? Porque a senhora já falou isso também. O Carlos Bolsonaro é um psicopata capaz de qualquer coisa. Ele já te ameaçou alguma vez, deputada? Não, mas botou os cachorros dele para me ameaçar. Ameaçar de morte, ameaçar de estupro, ameaçar... Então, toda aquela... né, quando havia a divisão que eu mostrei nas CPI das fake news, como a informação chegava em todos os cantos do Brasil muito rápido, além dos robôs que eles usavam, né, eu fui muito ameaçada, fui linchada todo dia, né, mas também ameaçada. A senhora disse que o Carlos mandava no Ramagem, o que a senhora quis dizer com isso? A ideia de montar a BIM paralela foi do Carlos, né? E, obviamente, o Bolsonaro amou, adorou, porque ele sempre quis controlar todos os órgãos de segurança, e assim o fez enquanto foi presidente da República, né? Então, o Ramagem era muito próximo, né, ao Carlos, ao Flávio nem tanto, mas mais próximo ao Carlos, e o Carlos tinha esse controle do Gabinete do Ódio, logo tinha diretamente uma comunicação com o Ramagem para receber os dossiês, para conseguir atacar adversários e para receber também grampos telefônicos, para receber essas informações de contra-inteligência. E o general Heleno, deputada, qual era o papel dele nesse meio campo aí? Ele atuava junto com o Ramagem ou ficava mais ali na dele? Qual era o estilo do general Heleno nessa confusão toda? Veja, eu não sei o tamanho da atuação do Heleno, mas que ele sabia, tanto que eu vi ele conversando com o Bolsonaro sobre isso, né? Ouvi entrando no gabinete ali pelo meio do ano, eu não me lembro se junho ou julho. Deputada, eu queria saber o tipo de ameaça que a senhora recebeu. A senhora disse que o Carlos Bolsonaro é capaz de tudo e que foram os capangas dele que ameaçaram a senhora. Que tipos de ameaças que vieram? Como é que a senhora sabe que era o Carlos Bolsonaro e não, eventualmente, o clã Bolsonaro, enfim, ou o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, o Carlos Bolsonaro, eu digo porque ele era um dos líderes do Gabinete do Ódio, mas é óbvio que eu estou falando aqui do pacote, né? Ali eles faziam tudo em conjunto, né? Uma gangue mesmo, atuando juntas. Então, quando eu digo capanga, eu não estou dizendo no sentido literal. Eu estou falando a trupe que eles tinham na internet, montada em todos os cantos do Brasil, que era toda... Eu mostrei na CPI qual era o calendário que eles iam me atacar e qual é o calendário que eles iam atacar outras pessoas. Então, eles pegavam dias específicos do mês para me atacar, assim, dia e noite, e fazer com que meu nome fosse o mais citado negativamente nas redes sociais. E a partir dali eu recebi muitas montagens sobre mim, coisas horríveis mesmo, e também muitas ameaças de morte e de outras coisas. E a senhora ainda tem? Só um adendo aí. Eu lembro dessa época que o pessoal chamava ela de Peppa, porque ela tava gordinha. Peraí, ô Joyce, não foi necessário usar a BIM paralela para fazer aquelas montagens toscas sobre você. Aquilo ali era pura molecagem, chinelagem de bolsonarista de rede social, inclusive o pessoal do MBL. Aquilo ali não tem nada a ver com a BIM paralela. Não vamos exagerar também, falar que qualquer montagem, meme e piadinha sobre você tinha a ver com investigação sobre sua vida. Aí você está superestimando a própria existência. Ela é um pouco cabotinista, para dizer o mínimo. Ela se coloca na frente do rolê, tudo é a respeito dela o tempo todo, mas eu acho que o que ela quer dizer aí é que existia método, era mais sistemático. Sim. Do que simplesmente, tipo assim, eu vou lá na rede social e te xingo e os meus seguidores seguem a minha iniciativa. O que ela está dizendo aí é que tem método, né, e que isso era primariamente organizado pelo Carluxo. Ô, Helder, só antes de continuar isso aí, cara, só fazer esse esclarecimento aí que eu acho importante. O Paulo Souto
aqui no chat, deu o artigo, que eu não sei se é nome zoeira ou se é o nome dele mesmo, que é artigo 14, e eu fui verificar a lei 8.069, de 13 de julho de 1990, discorre sobre isso mesmo. Abre aspas, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias, tá? Então, de fato, tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Achei que valeria a pena trazer, já que a gente suscitou essa discussão. Está comprovado que, de fato, caracterizaria uma medida inconstitucional, sim. Sim, beleza. Não, bom que esclareceu aí. A gente falou que acho que não, né? Porque a gente não tinha certeza, de fato. A gente não tinha mesmo certeza. E que bom que sempre tem gente preparada para esclarecer aqui essas perguntas que nos pegam de surpresa. Mas, ô Calejão, tem ali, né, ela denunciando o Augusto Heleno, falando que o Augusto Heleno sabia, dizendo que não tem certeza se o Sérgio Moro sabia ou não, e tem ela ainda dizendo que o Bebiano talvez tenha escondido a verdade quando participou do Roda Viva, porque ele diz ali no Roda Viva que existia a pretensão de se fazer esse vínculo com a BIM para o gabinete do ódio, mas que de fato já acontecia naquele momento, né? Então, tem algumas declarações ali, nesses 12 minutos que a Joyce falou, que tem que ser no mínimo investigadas, né? Tem que ser no mínimo levadas em conta, né? Porque a partir de agora há uma investigação sobre o porquê que a ABIN agiu daquela maneira, como que ela foi aparelhada e desde quando ela estava agindo dessa maneira, investigando de forma secreta, né, os adversários e também aqueles que estavam ao lado do bolsonarismo. Porque isso que vai dar mais escândalo ainda. Você ir atrás de informações sobre o Xandão, sobre o Gilmar Mendes, sobre a Manuela Dávila, o Jean Willis, a Gleisi Hoffmann, é esperado dentro desse universo bolsonarista. Mas eles também tinham como objetivo saber de tudo daqueles que eram, pelo menos, né, apoiadores que depois viraram dissidentes, como a própria Joyce Hasselman. Ou seja, eles estavam colocando também ali dentro desse grupo que era investigado aqueles que eram parte do bolsonarismo, até para fazer chantagem depois, né? O objetivo era esse, fazer chantagens com aqueles que cogitavam trair o Bolsonaro. Então, não são só os adversários que estavam na mira do Bolsonaro naquele momento em que a ABIN, que não é paralela, é a ABIN de fato, estava sendo usada dessa maneira dentro do governo. Eu acho, cara. Eu não tenho prova para afirmar isso categoricamente, mas isso que você acabou de salientar aí me parece extremamente plausível, cara. Sabe? Esses jogos de poder, de Estado e esse tipo de coisa, Maldonado, se dá nesse nível. Sim. Se dá através de intimidação, de chantagem, desse tipo de coisa. Não, vocês querem me convencer que o cara montou, ele aparelhou a ABIN de todas as formas possíveis. Ele começa a espionar as pessoas. Eles começam a espionar aliados, inclusive, mas que isso não era utilizado para chantageá-las. Ora, pouco provável, né, mano? A gente sabe que isso deve ter sido utilizado das formas mais sórdidas possíveis. Agora, eu não tenho prova materialidade jurídica para segurar isso. É a versão que me parece mais provável. De novo, a Joyce é flor que se cheire? Não, né, mano? Tem várias coisas complicadíssimas ali que transcendem o Photoshop. Não é só o Photoshop, tá ligado? Não é só o meme, não é só o protocolo JH, né? Exatamente. Ela é uma figura perigosíssima, ardilosa, extremamente inteligente e hábil. Então ela percebe, oportunista, ela percebe muito bem. Agora é hora de pular fora desse barco, agora essas pessoas se tornam as minhas inimigas, eu vou usar isso e daquela maneira. Ela é extremamente hábil, a Joyce Hasselman, tá? Agora, várias das coisas que ela colocam ali, ela diz ter visto enquanto liderança do líder do governo, do bolsonarismo.
ela diz ter vivido isso diretamente com as pessoas, com os interlocutores que ela cita, né, no relato, cabe investigar. Por que não? Você não vai dar de barato que ela está mentindo, do mesmo jeito que você não vai dar de barato que ela está falando a verdade. Então, cabe levar em consideração tudo que foi dito, investigar e coisas seríssimas. Né? Ela fez insinuações seríssimas. Uhum. Ela fez insinuações. Depois vocês assistam a entrevista na íntegra e tirem as suas conclusões. Mas ela fez insinuações sobre a morte da Marielle, ela fez insinuações sobre a facada que o Bolsonaro recebeu. Ela disse que achou muito estranho aquilo, porque o Bolsonaro não saía sem colete à prova de balas, e naquele dia ele saiu sem colete, no colo, no ombro de alguém, enfim. Ela fez uma série de coisas. Ela disse que os Bolsonaro utilizaram a ABIN para chantagear parlamentares. Quem são os parlamentares? Qual foi a natureza da chantagem? Tudo isso precisa ser questionado e investigado. Do mesmo jeito que você não toma que ela está falando a verdade, eu também não tomaria que ela está mentindo de bate pronto e desconsideraria isso, entendeu? Uhum. Eu também não consigo confiar integralmente nas palavras de Joyce Hasselman, mas essas declarações, elas provavelmente, né, sustentam alguma verdade, até porque o que se pensa mesmo desse uso da ABIN é um uso de, principalmente, chantagem entre os deles, e isso provavelmente foi usado naquele momento ali. A gente está esperando os desdobramentos, né, as investigações, para saber mais corretamente o que aconteceu, mas a gente já fica aqui cogitando o que pode ter sido feito nesse uso informal e ilegal da ABIN na época do diretor-geral Alexandre Ramagem, que passava as informações, de acordo com as investigações, diretamente para o Carluxo usar no gabinete do ódio.